Bom dia, pessoal, mais uma vez. Para a aula de hoje, a gente tem visto nos últimos dias a questão de equação do primeiro grau, que a gente viu que a equação do primeiro grau é uma sentença matemática aberta, onde apresenta uma igualdade e uma variável que a gente não Oi. conhece, que geralmente é o valor de x, o valor de y. E a gente viu como resolver isso, porque a gente tem a questão de um conjunto universo, que são todos os possíveis resultados que a gente pode ter, e o conjunto verdade, que nesse caso é o resultado da minha equação. Aí a gente aprendeu como resolver essas equações, que nesse caso toda equação ela tem um primeiro membro, que é o antes da igualdade, e um segundo membro, que é depois da igualdade. A gente sabe que quando a gente passa de um lado para o outro da igualdade, algum número ou alguma letra, esse número muda de sinal. Se ele está positivo, fica negativo. Se está negativo, fica positivo. Se está multiplicando, passa dividindo. Se está dividindo, passa multiplicando. E a gente viu como resolver isso e a chegar ao valor de x. Aí a gente viu como resolver uma equação normal, como resolver uma equação com parênteses, que é aplicando a propriedade distributiva, viu como resolver a equação com fração, que tira o MMC igual fração normal, depois divide, multiplica e depois acha o valor de x. Hoje o que eu trouxe para vocês é uma outra coisinha chamada resolução de problemas, certo? Que aí eu vou apresentar para vocês agora. Então vamos lá. Resolução de problemas é quando a gente tem uma situação problema e vamos transformar essa situação problema em uma equação, certo? Não vai chegar a equaçãozinha pronta, a gente vai ter que pegar o problema, ler, interpretar e a partir deste problema a gente vai resolver a equação. Tá todo mundo vendo aí essa telazinha inicial de resolução de problemas? Tem a telazinha colorida aí com o nome resolução de problemas. Oxe, Davi, o que será que foi? É bem que tu fixou a tela para aparecer só tu, não? Vamos lá. Então, para resolver problema, na resolução de problemas, a gente vai ter que ler o problema, interpretar este problema para poder resolver. Então, a gente tem que seguir algumas regrinhas, certo? Por exemplo, devemos cumprir essa seguinte sequência: escrever e resolver a equação do problema. Então, a gente tem que interpretar, ver o que aquele problema está dizendo e como é que a gente ia montar essa equação. 2. Verificar se a raiz satisfaz as condições do problema. Quando eu falo em relação à raiz, né, que aí tem até uma pessoa que me perguntou ontem nesse sentido. Mas quando eu digo assim, raiz, solução ou conjunto verdade, é tudo a mesma coisa. A gente vai determinar o valor de x, certo? E o terceiro, apresentar a resposta, que nesse caso é dizer o que é que satisfaz aquela equação. Mas para ficar mais claro para vocês, vamos para o processo prático, né? Vamos ver na prática como é que se resolve estes problemas. Até aí tudo bem para todo mundo? Sim. Pronto, muito bem. Por exemplo, eu tenho esse problema. Alberto verificou que a terça parte dos números de livros que possui, mais 5, é igual a 4 nonos desse total de livros. Quantos livros Alberto possui? E aí, como é que eu vou fazer transformar esse problema em uma equação do primeiro grau? Vocês têm alguma ideia?
Alberto verificou que a terça parte do número de livros que possui mais 5 é igual a 4 nonos do total desses livros. Quantos livros Alberto possui? Então, para isso, a gente vai precisar prestar atenção detalhadamente neste problema para poder fazer a resolução. Por exemplo, está aqui o probleminha de novo, Alberto. Aí a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte: o número de livros que Alberto possui. Vocês sabem quantos livros Alberto possui? Eu não sei, vocês sabem? Então, quando a gente não sabe quantos livros ou quanto é aquele número, a gente aprendeu que a gente representa por uma letra. Então, a quantidade de números que Alberto possui, eu vou representar pela letra X. Alberto possui X livros, certo? Mas assim, a terceira parte do número de livros que Alberto possui. A terceira parte não é quando eu pego um número e divido ele por 3. Então, nesse caso, a terça parte do número de livros de Alberto, ó, Alberto tem quantos livros? Né? X livros, não é isso? A terça parte, então, nesse caso, vai ficar o quê? X sobre 3. Ó, que é, eu peguei a quantidade de livros de Alberto e dividi eles por 3. Aí depois diz o seguinte, né? Ó, cadê? Ó? Mais 4 nonos desse total de livros. Então, nesse caso, 4 nonos vai ficar quanto? 4 nonos é uma fração de 4x sobre 9. Aí agora, ó, eu tenho todas as informações do problema. Então, eu posso montar a minha equação. Então, resolvendo, vai ficar, ó, Alberto verificou que a terça parte dos números de livros, que é quanto? É x sobre 3, ó, terça parte do número de livros, que eu não sei quantos livros Alberto tem, mais 5 é igual a 4 nonos deste total de livros. Como eu não sei qual é o total de livros, eu também represento por x, certo? Então, como é que... Assim, de novo, Nicolas. Alberto verificou que a terça parte do número de livros que ele possui. A gente não, o problema não está dizendo quantos livros Alberto possui. Então, nesse caso, quando a gente não sabe o valor, a gente representa por uma letra. Então, tá aqui, ó. Eu representei pela letra X. Quantos livros Alberto possui? X livros. Aí o problema é o seguinte: Alberto verificou que a terça parte, né? Terça parte, então, não é quando eu pego um número e divido ele por 3. Então, tá aqui, ó. A terça parte dos números de livros que Alberto tem, ó. X sobre 3. E outra coisa que ele diz assim, ó, é igual a 4 nonos desse total. Você sabe quanto é o total? Eu não sei. Mas 4 nonos, então, é 4 sobre 9x, ó. Aí, a partir dessas informações, eu posso criar a minha equação. Então, por exemplo, Alberto verificou que a terça parte do número de livros, está aqui, ó, x sobre 3, mais, ó, mais 5. Então, a gente colocou aqui o mais 5, ó, é igual, tá? O igual aqui também, ó, igual a 4 nonos deste total de livros. Então, 4 nonos vai ficar o quê? 4x sobre 9. Aí aqui a gente tem uma equação do primeiro grau na forma de fração. Todo mundo lembra como é que se resolve uma equação com fração? Para resolver uma equação com fração, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o MMC. Então, por exemplo, vamos resolver essa equação. Se eu tenho x sobre 3 mais 5 igual a 4x sobre 9, quais são os denominadores que a gente tem aqui? Os denominadores que a gente tem aqui é o 3, debaixo do 5 tem o 1, e debaixo do 4x eu tenho o 9. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar o MMC. Como o 1 aqui é irrelevante, né? Ó, porque eu sei que o M, quando eu for fatorar 1 vai dar 1 mesmo. Então, eu vou ter que tirar o MMC de 3 e 9. Que a gente aprendeu lá milhões de anos atrás, né? Quando a gente era criancinha, que quando os denominadores eles são múltiplos, né? Então, nesse caso, eu pego o maior. Então, nesse caso, quem é o MMC de 3 e 9? O MMC de 3 e 9 vai ser 9. Aí, o que é que eu faço com esse 9 que eu encontrei aqui, professor? Vocês lembram o que é que eu faço?
Eu vou transformar todos os denominadores, que no caso é esse 3, esse 1 e esse 9, em um 9. Então, no caso, se eu tenho três frações, ó, que é uma, duas, três, então ficaria mais ou menos assim, ó. Aparece já aí para vocês, mas ficaria assim, ó. 9, não é isso, ó? Mais 9 é igual a 9. Depois que eu tenho todos os denominadores nessa forma, o que é que eu faço? Eu divido e multiplico. Então, 9 dividido para 3 vai dar quanto? Não vai dar 3? 3 vezes x vai ficar 3x. 9 dividido para 1, que está aqui debaixo do 5, vai dar 9. 9 vezes 5 vai ficar 45. E 9 dividido para 9 vai dar 1. 1 vezes 4x, 4x. Certo? Aí aparecendo para vocês, ó. Viu? Ficou 3x, ó, como a gente tinha colocado, 3x sobre 9, mais 45 sobre 9, igual a 4x sobre 9. Quando os denominadores são todos iguais, o que acontece? A gente tinha visto que quando eu tiver uma equação fracionária com todos os denominadores iguais, eu posso cancelar os denominadores. Então, eu vou riscar todos esses 9 e vai ficar somente a equação aqui de cima, que no caso ficaria quanto? 3x mais 45 é igual a 4x. Vamos ver aí, ó. Então, quando eu cancelei os 9, ficou isso aqui, ó. 3x mais 45 é igual a 4x. Aí aqui é só usar o princípio aditivo, né? Que eu vou colocar quem tem letras para um lado e quem não tem letras para o outro. Todo mundo está entendendo? Quando eu coloco letras para um lado e números para o outro, como é que vai ficar? Esse 4 aqui, ó, o 4x, que está positivo, eu vou trazer ele para o lado de cá. E ele vai vir negativo. E esse 45, que não tem letra, eu vou passar ele para o outro lado também, né? Porque no caso, se ele não tem letra, ele vai para o outro lado da igualdade. Então, se ele está positivo, ele vai para o outro lado negativo. Então, fazendo essas adequações, ficaria desse jeito, né? Ó, o 4 que estava positivo veio negativo, e o 45 que estava positivo também veio negativo. Aí o que a gente faz agora? Só faz conta, né? Ó, 3 menos 4 vai ficar quanto? Menos 1. Então eu vou ter que menos x é igual a menos 45. Só que a gente viu também nas aulas anteriores que a variável, nesse caso x ou y, z ou qualquer letra que eu esteja usando, ela nunca pode ficar negativa. Então o que eu tenho que fazer aqui? Quando a variável está negativa, eu tenho que fazer uma coisinha, né? Que é multiplicar toda a minha equação por menos 1. Aí eu ficaria menos com menos daqui dá mais, e menos com menos daqui também dá mais. Então eu já teria uma resposta. Eu teria que x é igual a 45, certo? E o que significa esse 45? Esse Professor, eu tenho uma Oi. pergunta para você. Hum. Esse bicho não pode ficar negativo, porque Não, aqui ó. Sim, para sim. baixo nós temos que trazer ele negativo. Ele não pode ficar negativo no final. Não, e justamente, Luiz, é somente no final. Ó. Eu estou dizendo que menos x, tá vendo? Ó? Aqui, ó, menos x é igual a menos 45. Tá vendo que aqui já é a resposta? Menos x é igual a menos 45, porque não dá para fazer mais nada. Aí não pode ficar esse menos do lado de cá, ó. Aí eu multiplico toda a equação por menos 1, que vai dar igual a x igual a 45. Por exemplo, se eu tivesse assim, ó, vou escrever aqui, ó. Menos 2x é igual a 10.
Tá certo? Menos 2x é igual a 10. Tá vendo que quem é o meu A aqui? Meu A é menos 2 e o meu B é 10. Aí aqui já está no jeito de resolver essa equação, porque não tem mais como mandar ninguém para um lado e para o outro, né? Ó, porque aqui só tem um x e aqui só tem um número sozinho. Só que o 2 ele está negativo, então não pode, porque nesse caso o x ele nunca pode ficar negativo no final. Então aí eu venho e multiplico por menos 1. Aí quem está negativo fica positivo, então eu vou ter que 2x é igual, e o 10 que estava positivo, ele fica negativo. Aí agora, 2x é igual a menos 10, mas a gente não quer o valor do 2x, a gente quer o valor só de x. Aí esse 2 não está multiplicando, então eu vou passar para o outro lado, dividindo. Então, menos 10 sobre 2. Aí vai ficar x é igual a menos 10 sobre 2, x é igual a menos 5, certo? Sim. Um outro exemplo, vamos ver se vocês já estão craque aí. Francisca tinha certa quantia em dinheiro Professor, e ganhou da sua mãe. Oi. volta já, só pegar uma água ali. Tá. Ó, Francisca tinha certa quantia em dinheiro e ganhou da sua mãe o dobro do que tinha. Com isso, ela ficou com 186 reais. Quanto de dinheiro tinha Francisca no início? No início. Aí eu pergunto para vocês, vocês sabem quanto dinheiro Francisca tinha? Hein? Quanto dinheiro Francisca tinha? A gente sabe? Não, daí a gente enfia uma letra, pode ser um D, 8, 9, daí faz Pronto. as contas, só sei Nesse disso. caso, justamente, muito Voltei, bem, voltei. Luiz. Certa quantia. Se a gente não sabe certa quantia, a gente representa o quê, né? Por uma letra, não é isso? Aí, se, então, nesse caso, vamos representar por uma letra aqui. Vou usar a letra que o Luiz falou, que nesse caso é o D, certo? Aí, ela tinha certa quantia em dinheiro. Se ela ganhou, qual é o sinal que representa ganhar? É mais, menos, vezes, dividido? Se eu ganho, é qual o sinal? Pessoal, Nada demais. pronto. Então, nesse caso, ó, Francisca tinha D, aí ganhou mais. Da sua mãe, o dobro da quantia. Como é que eu faço para dobrar o número, hein? Multiplica Multiplica. Então, vai ser multiplicado por quanto? pelo dobro que... Não, pera. O dobro não é 2, né? Sim. E quanto era a quantia que Francisca tinha? Ó, a gente representou por uma letra, né? Ó, que Hum. é o D, né? Ó. Então, tá aqui, ó. O que Francisca tinha, mais o dobro. Aí, ó, tinha, ó, ficou. Ficou é que sinal? Igual. Peraí. Igual. Muito É bem. igual mesmo, eu acho que eu tinha falado errado. É igual a quanto? Rapaz, Tá aí no problema. Ó. igual 2D. Hã? Ah, Alguém 186. igual a A Maria falou, 186. Isso. Aí, ó, fácilzinho. O valor que Francisca tinha, que a gente não sabe quanto é, mais o que ela ganhou da mãe dela. O quanto foi que ela ganhou da mãe dela? O dobro do que ela tinha. E com isso ela ficou com 186 reais. Vamos olhar como é que fica esse problema. Então tá aí, ó. Francisca tinha certa quantia em dinheiro e ganhou da sua mãe o dobro do que tinha. Com isso, ficou com 186 reais. Quanto de dinheiro Francisca ficou no início? Ou tinha no início? Aí, ó. Francisca, como a gente não sabe quanto ela tinha, a gente pode representar por uma letra, né? Que no caso eu estou representando pela letra X. Então, Francisca tinha X reais. Aí, o que foi que aconteceu? Ops.
Aí o que foi que aconteceu? O Francisco ganhou o dobro do que tinha. Então, quando a gente é o dobro, a gente multiplica por 2. Então, o dobro de 2x, de x vai ser 2x, né? Ó. Aí, logo, ela tem o que ela tinha mais o que a mãe dela deu. Então, ficou x mais 2x, que é como vocês fizeram. Aí, Francisca passou a ter a mesma quantia da sua mãe, isto é, ela ficou com R$ 186. Então, a nossa equação ficou que x mais 2x é igual a R$ 186. Aí, isso é uma equação muito difícil da gente resolver, né? Vai dar um trabalhão, porque ela é bem complexa, né? Vamos lá ver como é que se resolve. Por exemplo, eu tenho que x mais 2x é igual a 186, que foi o que a gente resolveu. Eu preciso colocar alguém para um lado e para o outro da equação? Não preciso, né? Porque ó, no primeiro membro, cadê meu mouse? Eu tenho todo mundo que tem x. E no segundo membro, eu tenho todo mundo que está sozinho. Então é só fazer a conta. Quanto que é x mais 2x? X mais 2x vai ser, então a gente vai ter que 3x é igual a 186. Eu preciso multiplicar por menos 1 aqui? Não preciso, porque ó, quem está com x sozinho, ele está positivo. Então é só resolver. 3x é igual a 186. Eu não quero saber o valor de 3x, eu quero saber o valor de x. Então o que eu faço? Esse 3 que está multiplicando, o que eu faço com ele? Eu passo ele para o outro lado, dividindo. Então eu vou ter que x é igual a 186 sobre 3. Então x é igual a 62. Só que esse x aqui a gente não chamou da quantia que Francisca tinha. Então, nesse caso, antes da mãe dela dar o dobro do dinheiro que ela tinha, Francisca tinha R$ 62. Facilzinho, né, pessoal? Vamos lá para mais um exemplo. Carlos tinha certa quantia em dinheiro. Aí a gente já começa de novo, ó. Carlos tinha certa quantia em dinheiro. Alguém sabe quanto é que Carlos tinha? Quando eu não sei quanto é a quantia, o que eu faço? Aí o que eu faço? Se eu não sei quanto Carlos tinha? Substitui por uma letra. Isso, muito bem. Qual letra nós vamos nomear aqui? Diga aí quanto Carlos... Oi? Sei lá. C cedilha, KLJ. Vamos chamar de X, para ficar mais fácil, certo? Esse X aqui, ó, é a quantia que Carlos tinha, certo? Aí, ó, ele foi ao shopping e gastou 1/3 dessa quantia na compra de uma revista, certo? Aí 1/3, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantia que Carlos tinha e dividir por quanto? 1/3 é dividido por quanto? Por 3, não é isso? Gastou 1/4 da quantia na compra de um CD. Como é que fica 1/4? Fica a quantia que Carlos tinha sobre 4, certo? E ainda sobrou R$ 25. Olha aí, cheio de dinheiro, Carlos. Aí o problema pergunta: qual era a quantia que Carlos possuía? Então a gente vai pegar essas informaçõezinhas que a gente coletou aqui do problema para montar a nossa equação. Vamos ver aqui. Carlos tinha certa quantia em dinheiro, foi ao shopping, gastou 1/3 na compra de uma revista, gastou 1/4 na compra de um CD e ainda ficou com R$ 25. Qual era a quantia que Carlos possuía? Aí a gente já pegou, né? Ó. A quantia que Carlos possuía, X reais, porque a gente não conhece. 1/3 da quantia. Então, nesse caso, fica X sobre 3. Ficou errado aqui, certo?
Mas fica isso aqui, ó. X sobre 3. 1/4 da quantia fica x sobre 4. Certo? Aí, nesse caso, é só a gente fazer a conta. Então, se eu pegar 1/3, que foi o que ele gastou na compra de uma revista, mais 1/4, que foi o que ele gastou na compra de um CD, mais R$ 25, que foi o que sobrou, e somar essas três coisas, vai dar o que ele tinha no início, que era X reais. Aí agora é só resolver o nosso problema. Como é que ficaria isso aqui? X sobre 3 mais x sobre 4 mais 25 é igual a x. Aí volta a mesma coisa, é uma equação com fração, cujos denominadores eles são diferentes. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Tenho que tirar o MMC. O MMC de quanto? De 3 e 4. Quanto é o MMC de 3 e 4? A gente sabe que eles são primos entre si, né? Ó, 3 e 4. Então, é só multiplicar. 3 vezes 4. Então, nosso MMC vai ser 12. O que é que eu faço aqui? Eu vou pegar e vou transformar todos os denominadores em 12. Então, vai ficar 12 mais 12 mais 12 é igual a 12, certo? Aí é a mesma coisa, eu divido e multiplico. 12 dividido para 3, 4. 4 vezes x, 4x. 12 dividido para 4, 3. 3 vezes x, 3x. 12 dividido para 1 dá 12. 12 vezes 25, não me recordo aqui, deixa eu ver aqui. 12 vezes 25 vai dar 300, né? Ó. 300. E 12 dividido para 1 vai dar 12. 12 vezes x, 12x. Então, aí, ó. Tirei o MMC de 3 e 4, que foi 12. Tá aqui, ó. 12. Aí, transformei todos os denominadores em 12. Dividi pelo denominador e multipliquei pelo numerador. Então, a gente ficou dessa forma, né, ó. Que 4x, deixa eu apagar aqui para não ficar tão feio. Ficou então que 4x sobre 12 mais 3x sobre 12 mais 300 sobre 12 é igual a 12x sobre 12. Quando os denominadores são todos iguais, aí o que a gente faz? A gente pode cancelar. Então, tchau 12, tchau 12, tchau 12 e tchau 12. Aí eu ficaria só com a equação que tem aqui em cima, que ficaria quanto? 4x mais 3x mais 300 é igual a 12. Aí aplico o princípio aditivo, que ou seja, eu vou botar quem tem letras para um lado, quem não tem letras para o outro. Então, nesse caso, só quem vai mudar de lado é esse 12x, que se ele está positivo, ele vem negativo, e o 300 que vai para o outro lado, que se ele está positivo também, ele vai negativo. Então, resolvendo isso, ficaria como? 4x mais 3x menos 12x, ó, que o 12 estava positivo, eu trouxe ele negativo, é igual a menos 300, porque o 300 estava positivo, eu também trouxe ele negativo. Aí agora eu faço 4 mais 3, 7, 7 menos 12 vai ficar
menos 5 é igual a menos 300. Aí chega naquele mesmo processo, Luiz, de novo, ó, tem só um número. E esse número ele não pode ficar negativo desse lado daqui, ó. Então, o que é que eu precisaria fazer? Precisaria multiplicar toda a equação por menos 1. Então, quem está positivo fica negativo e quem está negativo fica positivo. Então, quando eu multiplicar tudo por menos 1, vai ficar como? 5x é igual a 300. Aí eu vou pegar esse 5 que está multiplicando e vou passar ele dividindo. Então, nesse caso, vai ficar como? X é igual a 300 dividido para 5. Lembrando que esse x aqui é a quantia que Carlos tinha, certo? Então, x vai ser igual a 60. O que que significa? Que no começo, antes de gastar qualquer coisa, Carlos possuía a quantia de 60 reais. Tá claro para todo mundo, pessoal? Agora é a vez de vocês. Vocês vão resolver esse probleminha aí, certo? Um terreno retangular possuía um comprimento 5 vezes maior do que a largura. Sabendo que o perímetro desse terreno é igual a 180, a largura e o comprimento medem respectivamente quanto? Vocês têm aí 10 minutinhos para vocês resolverem. Vamos lá, pessoal?